Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 18 de Ciência do Solo, do curso Técnico Agropecuário Subsequente do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nós estamos falando sobre minerais secundários, ainda estamos nessa temática de minerais secundários. Estamos falando sobre a importância dos colóides no solo. Introdução, aí estamos falando sobre a introdução às propriedades físico-químicas do solo, né? O que são propriedades físico-químicas do solo, né? E estamos trabalhando conceitos importantes. Na aula anterior falamos sobre superfície específica, vamos falar nessa aula sobre a adsorção iônica e troca catiônica. Na aula anterior, então voltando e fazendo uma revisão, então nós vimos que argila e matéria orgânica na forma de humus estão no solo na forma coloidal. São as partículas muito pequenas, né, que têm tamanho entre 1 micrômetro e 1 nanômetro. Partículas que têm essas dimensões são chamadas partículas coloidais. Essas partículas coloidais exercem grande influência no comportamento do solo. Portanto, são consideradas partículas ativas no solo. Isso acontece por quê? Porque essas partículas têm grande superfície específica e manifestação de cargas em sua superfície, né? Sobre a superfície específica, nós falamos na aula passada, explicamos o que é a superfície específica e a importância dessa superfície específica, né? Agora, vamos falar sobre a importância da presença de cargas na superfície das argilas, que isso está diretamente relacionado como essas características podem influenciar o comportamento do solo, né? A grande atividade da fração argila deve-se ao pequeno tamanho de suas partículas e à presença de cargas em sua superfície. Qual é a influência da presença de cargas na superfície das argilas? Então, a primeira coisa é a gente entender que a fração argila, em função da presença de água, ela apresenta afinidade, né? As argilas, elas vão apresentar afinidade por água, né? A argila apresenta afinidade pela água e por elementos químicos nela dissolvidos, né? Como assim? Então, olha só, nós vamos ter aqui no solo a presença de areia, silt, argila e matéria orgânica fazendo parte dos constituintes sólidos do solo. Um dos constituintes do solo é a água. A água ela está na forma de sais minerais, né? A água no solo, né? A água no solo ela não é pura. A água no solo está misturada com sais minerais. Esses sais minerais vieram do processo de transformação das rochas. É muito importante a gente entender isso, porque esses elementos químicos que estão presentes no solo são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas, né? A planta é um organismo autotrófico. A planta consegue, a partir de substâncias simples, produzir substâncias complexas, né? O que são substâncias simples? CO2 da atmosfera é uma substância simples, a água do solo é uma substância simples, o nitrato, o fosfato, os cátions que estão na solução do solo, os ânions que estão na solução do solo são substâncias simples. As plantas, como eles são organismos autotróficos, elas capturam a energia do solo e com essa energia ela consegue produzir moléculas orgânicas complexas a partir de moléculas simples. Exemplo de moléculas orgânicas complexas: carboidratos, proteínas, aminoácidos, enzimas, né? Ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, né? Que são os ácidos nucleicos. Então, a planta consegue, a partir de substâncias simples, produzir substâncias complexas. Portanto, essas substâncias simples que estão no solo, que estão na solução do solo, é o que faz com que as plantas sobrevivam, faz com que as plantas sejam vivas. Nós, seres humanos, também precisamos desses elementos aqui que são importantes, né? E como é que a gente obtém esses elementos? Nós obtemos esses elementos nos alimentando das plantas, né? Então, nós nos alimentamos da planta para obter carbono, nós nos alimentamos da planta para ter acesso a nitrogênio, para formar as nossas proteínas, e assim por diante. Então, o cálcio que forma os nossos ossos, nós obtemos se alimentando de plantas ou se alimentando de produtos animais que se alimentaram de produtos de origem vegetal. Então, é muito importante que nós entendamos isso aqui para que a gente possa entender o comportamento dos constituintes no solo. Então, no solo, nós temos nitrogênio na forma de nitrato e amônio. Esse nitrogênio ele surge no solo por meio da fixação biológica do nitrogênio, né? Ou por meio de plantas que se decompõem e liberam esses elementos no solo. Os demais sais minerais presentes no solo eles vieram do processo de transformação das rochas, ou
as rochas se transformaram, se modificaram, liberaram esses sais minerais foram absorvidos pelas plantas, as plantas morreram, entraram em processo de decomposição, os micro-organismos presentes no solo morreram, entraram no processo de composição, liberaram esses elementos novamente. Então, esses elementos eles fazem parte dos chamados ciclos biogeoquímicos. Mas, no entanto, esses elementos surgiram no solo a partir do processo de decomposição, a partir do processo de, inicialmente, lá no início, a partir do processo de transformação das rochas, né? Então, esses elementos, esses sais minerais que vieram do processo de transformação das rochas, estão no solo na forma de cátions e ânions, são chamados sais minerais. Desses sais minerais, nós temos elementos que a planta utiliza em grande quantidade. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, são chamados macronutrientes. Tem outros elementos que a planta utiliza em pequenas quantidades. Ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, cloro e boro. As plantas utilizam em pequena quantidade, porém, são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta. Na solução do solo, nós temos alguns elementos que são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. Quem são eles? H+, e a L3+. Então, H+, e L3+, está presente na solução do solo e são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. Ok? Nós estamos falando isso aí justamente para a gente explicar a importância. Então, as argilas apresentam grande superfície específica e presença de cargas em sua superfície. As cargas negativas das argilas atraem as moléculas de água. Por quê? A molécula de água ela tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo da molécula de água é atraído pelas cargas negativas das argilas e da matéria orgânica. Tá? Assim como, né, as cargas negativas da superfície das argilas atraem os cátions da solução do solo. Né? Então, como é que se dá a interação entre a argila e os elementos dissolvidos na solução do solo? Aqui é uma representação, né, de uma partícula de uma superfície das argilas. Né? Assim como eu posso representar de outra maneira aqui. Ó. Então, aqui nós temos a superfície aqui das argilas, a superfície da matéria orgânica e aqui a solução do solo. Como se dá a interação entre a argila e os elementos dissolvidos na solução do solo? Como é que se dá essa interação? Então, olha só, as cargas negativas da superfície das argilas atraem os cátions da solução. Então, carga negativa atrai cargas positivas. Os cátions têm cargas positivas. A superfície dos colóides do solo tem cargas negativas. Então, essas cargas negativas atraem os cátions da solução. Como, por exemplo, o magnésio, o íon amônio, o potássio, o alumínio, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, o cálcio, o amônio novamente, potássio, alumínio. Então, esses cátions são atraídos, né? Esses cátions são atraídos para a superfície das argilas, né? Esses cátions eles são atraídos para a superfície da argila, para a superfície dos colóides do solo, argila e matéria orgânica. Então, cargas negativas dos colóides atraem os cátions, né? Atraem os cátions. Então, mais uma vez, ó, então você tem lá a solução do solo, os cátions da solução do solo são atraídos para a superfície das argilas, né? Mais uma vez, os cátions da solução do solo são atraídos para a superfície das argilas, né? E aí é o seguinte, esse fenômeno, né, na apostila de vocês, isso aí está representado dessa maneira lá, né? Está representado com essa imagem, né? Essa imagem preto e branco. Aqui a gente está explicando uma imagem colorida. Então, olha só. Aqui vem algumas observações importantes a respeito desse fenômeno aqui. Então, as cargas negativas dos colóides atraem os cátions da solução. Então, o primeiro aspecto a ser considerado é o seguinte. Cada carga negativa da superfície do colóide atrai uma carga positiva dos cátions da solução. Então, eu tenho aqui o hidrogênio, ele tem uma carga positiva, ele é atraído por uma carga negativa. O magnésio tem duas cargas positivas, ele é atraído por duas cargas negativas. Né? O alumínio tem 3 cargas positivas, ele é atraído por 3 cargas negativas. Então, existe uma relação estequiométrica. Cada carga negativa da superfície do colóide atrai uma carga positiva da solução. Né?
Aí vem uma outra pergunta. Esses cátions que estão na superfície dos colóides, que foram atraídos para a superfície dos colóides, eles estão atraídos, eles ficam presos à superfície das argilas ou eles podem, essa força, né? Então, na verdade, o que liga esses cátions à superfície dos colóides é justamente uma atração eletrostática. Cargas negativas atraem cargas positivas. Essa atração eletrostática é uma força forte ou é uma força fraca? Então, essa atração eletrostática é uma força fraca. Então, os cátions da solução do solo são atraídos por forças eletrostáticas para a superfície dos colóides e ficam ali aderidos com a força fraca, né? Esse fenômeno no qual os cátions ficam aderidos na superfície dos colóides é chamado de adsorção iônica, né? Repetindo, o fenômeno no qual os cátions da solução ficam aderidos na superfície dos colóides é chamado de adsorção iônica com D. Essa adsorção iônica é uma força de atração eletrostática fraca, de tal forma que esses cátions que estão na superfície dos colóides podem ser trocados, podem ser substituídos pelos cátions da solução. Então, isso gera um fenômeno que é chamado fenômeno de troca catiônica, né? Então, o que é a troca catiônica? A troca catiônica é o fenômeno no qual os cátions que estão na superfície dos colóides podem ser trocados pelos cátions da solução, podem ser substituídos pelos cátions da solução. Então, isso é bastante importante, né? Bastante importante para a gente entender a importância da presença de cargas na superfície das argilas. Então, a presença de cargas na superfície das argilas gera o fenômeno de adsorção iônica e troca catiônica. Esses fenômenos são extremamente importantes e vamos explicar isso agora, né? Então, vamos repetir aqui algumas frases que estão da mesma forma como estão lá na apostila de vocês, né? Então, a presença de cargas negativas ou positivas nas argilas da matéria orgânica proporciona o fenômeno de adsorção iônica. Observe que a adsorção iônica é com D, né? A adsorção iônica. Então, os nutrientes do solo estão adsorvidos na superfície das partículas da argila e da matéria orgânica. Esses elementos encontram-se aí na forma iônica, com cargas elétricas tanto negativas como positivas, né? Portanto, a adsorção ela refere-se ao processo pelo qual átomos, moléculas ou íons são retidos na superfície de sólidos por intermédio de ligações químicas ou atrações eletrostáticas. No nosso caso aqui, essa adsorção é um fenômeno que ocorre por meio de atrações eletrostáticas, né? Portanto, a adsorção iônica é o processo pelo qual esses constituintes do solo atraem elementos carregados positivamente ou negativamente, cátions e ânions, né? De maneira que esses cátions ficam adsorvidos ou retidos por diferença de cargas em sua superfície. Eles ficam ali aderidos, retidos, adsorvidos na superfície dos colóides, né? Podemos dizer, portanto, que os nutrientes do solo estão adsorvidos na superfície das partículas da argila ou da matéria orgânica. Esses elementos encontram-se aí na forma iônica, com cargas elétricas tanto negativas como positivas, né? Os íons adsorvidos na superfície da argila e da matéria orgânica são retidos com a força forte ou com a força fraca? Depois de adsorvidos, esses íons ficam ali eternamente ou eles podem se soltar daquela superfície, né? Então, a adsorção ela é dinâmica, uma vez que um íon adsorvido na superfície de uma partícula pode ser facilmente trocado ou substituído por outro, né? Então, olha só, que nome você daria a esse fenômeno, no qual os cátions que estão na superfície dos colóides eles podem ser trocados pelos cátions da solução? Então, esse fenômeno é chamado de troca catiônica, como falamos anteriormente, né? Então, existe o fenômeno de troca catiônica. Os cátions que estão na superfície dos colóides podem ser trocados, podem ser substituídos pelos cátions da solução, e esse fenômeno é chamado de troca catiônica, né? Entre os elementos adsorvidos e que podem ser trocados pelos cátions da solução, em maiores quantidades nos colóides do solo estão o cálcio, o magnésio, o potássio, o hidrogênio e o alumínio, e estes elementos estão normalmente na solução do solo e adsorvidos na superfície dos colóides na forma de iônica. Cálcio, magnésio, potássio, H+, e Al3+, né? Esses cátions são denominados cátions trocáveis, né? Então,
cálcio trocável, magnésio trocável, potássio trocável, alumínio trocável, né? São os cátions que estão na solução, são atraídos pelas cargas negativas da superfície colóides e podem ser trocados e substituídos. Então, eles são chamados de cátions trocáveis. Agora, o seguinte, nem todos os elementos que estão na solução do solo servem à nutrição dos vegetais, servem à nutrição das plantas. Porque alguns, inclusive, são prejudiciais, como é o caso do hidrogênio e do alumínio, se presentes em quantidades apreciáveis, né? O hidrogênio e alumínio, em quantidades elevadas na solução do solo, prejudicam o crescimento e desenvolvimento da planta. O hidrogênio é elemento responsável pela acidez do solo. Quando o ambiente está ácido, as raízes das plantas têm dificuldade de crescer e se desenvolver. Quando o ambiente está ácido, os micro-organismos não conseguem crescer e se desenvolver bem no solo. Quando o ambiente está ácido, a disponibilidade dos nutrientes diminui. Quando o ambiente está ácido, nós vamos ter uma grande concentração de alumínio. E o alumínio é um elemento tóxico às plantas. O alumínio dificulta a multiplicação das células das raízes. Se as células das raízes não crescem, a raiz da planta não cresce. A raiz da planta fica raquítica, a planta não cresce, não se desenvolve, fica uma planta pouco produtiva, né? A planta não consegue produzir adequadamente. Portanto, existem cátions que estão na solução do solo prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. É o caso do hidrogênio e do alumínio, né? Agora vem uma pergunta muito importante. Todos os solos apresentam a mesma quantidade de cargas? Então, olha só. A presença de cargas no solo é muito importante. Por quê? Porque esses cátions são atraídos para as superfícies colóides. Esses cátions, eles ficam ali retidos, podem ser trocados, podem ser substituídos. Então, pode haver uma liberação desses cátions para a solução do solo. Então, a presença de cargas é muito importante, né? A presença de cargas na superfície colóide acaba sendo muito importante. Agora, é o seguinte, os solos apresentam grande quantidade de cargas ou pequena quantidade de cargas? Ou seja, todos os solos apresentam a mesma quantidade de cargas? Então, vem uma pergunta importante, né? Todos os solos apresentam a mesma quantidade de cargas? Para responder essa pergunta, você tem que raciocinar da seguinte maneira. Quem é responsável pelas cargas negativas no solo? Então, as cargas negativas do solo, eles provêm da superfície dos colóides. Quem são os colóides? Argila e matéria orgânica. Os solos apresentam a mesma quantidade de colóides no solo? O solo apresenta a mesma quantidade de argila e matéria orgânica? Não, né? Então, os solos apresentam quantidades variáveis de argila e matéria orgânica. Logo, os solos apresentam quantidades variáveis de cargas. Então, a quantidade de cargas negativas de um solo varia de solo para solo e depende da quantidade de argila e matéria orgânica presente naquele solo, né? Agora, é o seguinte, em muitos livros tem a seguinte expressão. A argila e matéria orgânica são constituintes ativos no solo, né? Os colóides do solo, portanto, geram o fenômeno de adsorção iônica e troca catiônica. Em alguns livros existe a seguinte expressão. Argila e matéria orgânica, não, desculpe, a adsorção iônica e troca catiônica são considerados um dos fenômenos mais importantes da natureza. Por que a adsorção iônica e a troca catiônica são considerados um dos fenômenos mais importantes da natureza? Então, por que o fenômeno de adsorção e troca catiônica são considerados um dos fenômenos mais importantes da natureza? Então, entendendo aí a adsorção iônica, a troca catiônica, é o objetivo da nossa aula de hoje. E temos uma pergunta para ser respondida. Por que o fenômeno da adsorção e troca catiônica são considerados um dos fenômenos mais importantes da natureza? Vamos responder essa pergunta na nossa próxima aula. Aula de número 19, não é isso? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.